Meu nome é Fernanda. Hoje eu quero contar para vocês como eu venci o meu complexo de me achar inferior aos outros, de achar que eu não sou capaz, de achar que eu não posso, que eu não faço nada direito. Então eu quero dizer para você que você consegue sim. E através desse vídeo você vai sim se fortalecer no Senhor e você vai acreditar em você, naquilo que o Senhor diz de você. Aqui no canal eu compartilhei com vocês como eu venci os meus medos de dirigir e de trabalhar com o auxílio do Senhor. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição se você quiser assistir também. E aí eu fiquei pensando em como eu poderia ajudar vocês, contando mais um pouco da minha história, de como vencer tantas outras inseguranças, além de dirigir e de trabalhar, da transformação que Deus fez na minha vida, desde que eu decidi caminhar com o Senhor e colocar nele toda a minha confiança. Desde criança, eu sempre fui tímida, envergonhada e eu era bem gordinha. Aos 10 anos, eu pesava 60 quilos. Então, na escola, além da timidez, que me dava dificuldade de me comunicar ali com os meus colegas, então eu sempre achava que a minha amiga era mais bonita, eu sempre me olhava como a que não era bonita, a que era gordinha e a que ninguém ia se interessar. E fui crescendo na minha adolescência com esse complexo de que eu tinha que emagrecer, de que ser magra é que eu ia ser bonita. E passei por vários problemas que eu posso até contar num outro vídeo à parte sobre com relação ao emagrecimento. Mas eu quero falar de uma forma geral sobre a insegurança e sobre o complexo, sobre me achar inferior aos outros e não me achar tão boa o suficiente. No meio de muitas pessoas que eu não conheço, eu fico muito quieta na minha. Eu não sou de muitas palavras, eu não sou extrovertida, de que consegue fazer amizade fácil e consegue se comunicar bem. Eu sou muito quieta na minha e dou abertura para aqueles que realmente já me conhecem e para aqueles que puxam o assunto comigo. Tá? Eu nunca vou tomar iniciativa de conversar com alguma coisa, a não ser que eu tenha que pedir algo para alguém ou, falar alguma coisa que eu precise falar. Mas se eu estiver num ambiente que tá todo mundo conversando, eu não vou tomar iniciativa de puxar assunto. Isso é meu. Mas tem horas que essa situação de você ficar muito na sua acaba dificultando você tomar decisões. Às vezes essa timidez, ela acaba atrapalhando na hora que ela precisa ser usada, E é uma luta constante que a gente tem que ter, porque isso é uma personalidade nossa. Isso não é um defeito, isso é uma personalidade. Tem pessoas que são extrovertidas e tem pessoas que são tímidas. E nós temos que ter consciência disso. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Isso tem que ser de acordo com as necessidades da nossa vida. E o Senhor, Ele pode nos ajudar a dar coragem na hora que a gente precisa tomar uma iniciativa e na hora que a gente precisa tomar uma decisão. E eu fui deixando os outros fazer para mim. Eu tenho vergonha. Eu não sei como eu vou falar. Se a situação fica pior, então eu acabava pedindo para os outros fazerem para mim. Por favor, vai lá e liga para mim. Fala com fulano para mim, por favor. Resolve isso para mim, por favor. E eu ia acabando ficando sem fazer aquilo que eu precisava fazer. Para vocês terem uma noção, quando eu era criança e eu precisava ir à padaria, eu chamava uma amiga minha que era vizinha para ir comigo, para me ajudar a comprar o pão, o leite, porque eu ficava com vergonha de pedir. Não conseguia pedir sozinha, então essa minha amiga ia me ajudar a pedir. Eu morava perto da escola, morava perto do mercado, então tudo que eu tivesse que fazer dava para eu ir a pé. Eu ia e voltava para a escola a pé, não precisava pegar ônibus. Então quando eu fui para a faculdade, que eu precisei sair de casa, foi bem complicado, eu tive que enfrentar várias limitações. E parei um pouco de depender dos meus pais para fazer tudo para mim. Porque eu deixava eles fazerem tudo pra mim. Com essa insegurança de que ia dar errado, eu ficava pedindo pra eles fazerem pra mim. E quando eu saí de casa, eu tive que aprender a pegar ônibus, eu tive que aprender ao mercado sozinha, fazer compra, eu tinha que aprender a comprar roupa sozinha, porque tudo eu fazia com a minha mãe. Então, querendo ou não, foi bom pra mim. Foi difícil, mas foi bom pra mim, pra eu aprender a me virar.
Então, para pegar o ônibus era muito complicado. Eu ficava com medo de perder o ônibus e de ele passar correndo e não parar. E depois, na hora de eu descer do ônibus, eu também ficava com medo dele passar do ponto e eu não conseguia descer. Chegava até a sonhar que tinha passado do ponto e tinha parado num lugar que eu não conhecia. Então, foi uma luta muito grande no primeiro ano de faculdade, até eu aprender, né, a me acostumar. Então, todos os dias, uma vez na semana, eu pegava a estrada, né, para me deslocar de uma cidade a outra. E durante a semana, dentro daquela cidade onde era a faculdade, eu tinha que ir e voltar da faculdade para onde eu morava. E eu fui me acostumando, eu tive que me adaptar. Fui enfrentando os meus medos e eu pedia muito a Deus. Eu orava muito a Deus, o Senhor me dá força do meu jeitinho, porque eu ainda não tinha tanta intimidade quanto eu tenho hoje com o Senhor. Então eu só sabia orar. Nem louvor eu não escutava. A única coisa que eu sabia era orar do meu jeitinho. Então eu sempre pedia força para o Senhor. E eu sempre via a mão do Senhor cuidando de mim em todo o tempo. E aí os anos da faculdade foram passando e eu fui mudando. Eu fui criando coragem, eu fui sendo mais independente, tendo as minhas opiniões, as minhas vontades, sabe? O meu modo de escolher, o meu gosto. Eu fui descobrindo eu mesma a partir do momento que eu comecei a seguir o meu caminho, a partir do momento que eu comecei a enfrentar as minhas limitações e a ter aquela autonomia. Nisso das pessoas dizerem que você não vai conseguir fazer, de que não vai dar certo, toda vez que você ficar dando ouvidos para isso, você vai se sentir cada vez pior e cada vez mais inferior. Então, o que você deve fazer é não se deixar abater, não deixar que isso entre na sua mente e tomar posse disso. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Você pode ter errado? Pode. Todo mundo erra. Ninguém faz tudo perfeito. Uma hora ou outra alguém vai errar. Ninguém é perfeito. Então, você não pode tomar posse dessas palavras negativas. Você tem que focar naquilo que o Senhor diz que você é para Ele. O que Ele diz que está na sua palavra. Então, através da leitura da palavra, o Senhor foi me libertando daquele negativismo, daquela baixa estima, daquela de que eu não sou bonita, de que eu não sou boa o suficiente, de que quando eu tô no meio de outras mulheres, elas são mais bonitas do que eu, ninguém vai olhar pra mim. Tudo isso passava pela minha cabeça quando eu era adolescente, quando eu tava na escola. E outra coisa, outra dica que eu dou, não fica se comparando a outras pessoas. Não fica olhando o que a outra tá fazendo, como que a outra tá se vestindo, como que a outra tá bonita, como que a outra tá magra, como isso, como aquilo. Porque você sempre vai achar que a outra tá melhor que você, que a outra é mais bonita que você. A gente deve dar valor a nós mesmos, porque cada um de nós somos únicos aos olhos do Senhor, somos valiosos pro Senhor. Então a gente não pode ficar se achando nem melhor que o outro e nem pior que o outro. Por quê? Se a gente se achar melhor ou mais bonita que o outro, vamos estar desenvolvendo no nosso coração o orgulho e a soberba de que a gente é superior e melhor ao outro. Nós vamos nos tornar arrogantes. E se a gente se achar inferior ao outro, achar que o outro é melhor que nós vamos estar desenvolvendo a inveja. Porque nós vamos querer ser como a outra pessoa, nós vamos querer ter o corpo que a outra tem, a roupa que a outra tem, a casa que a outra tem, o marido que a outra tem, a família que a outra tem. Entendeu? Então a gente não deve nem se sentir superior e nem se sentir inferior, por isso a gente não pode ficar se comparando. A gente tem que se concentrar em nós, porque o que realmente importa para o Senhor não é o que a gente tem, não é a casca aqui fora. Cada pessoa tem o seu valor singular perante Deus. O que Ele quer? Ele quer que a gente tenha uma vida transformada. A gente tem que mudar dentro de nós aquilo que desagrada a Deus. O que tem dentro de nós, nossas atitudes, no nosso modo de viver que desagrada o Senhor. É isso que a gente tem que mudar. A única aprovação que a gente tem que ter é do Senhor e de mais ninguém. Nós não podemos desistir de viver aquilo que o Senhor separou para nós, por causa das críticas dos outros, por causa daquilo que o outro diz que você não é capaz, por causa daquilo que o outro diz que você não é bom o suficiente, ou então que está dentro da sua própria mente, que você acha de si mesmo. Às vezes as pessoas nem acham isso de você, mas você coloca aquilo dentro da sua cabeça e você toma aquilo para si como realidade. E muitas das vezes não é, você é uma pessoa linda, uma pessoa que tem tudo para ser feliz, para viver bem, para aproveitar a vida. E às vezes deixa de viver por causa dessas coisas que estão na sua mente, ou por causa dos outros, dos que os outros dizem,
do que as outras pessoas que estão ao seu redor ficam falando para você. Nós somos amados e aceitos pelo Senhor, pela graça e pela misericórdia que Ele tem por nós. E não precisamos provar o nosso valor para ninguém. Então nós devemos focar naquilo que o Senhor diz que está na sua palavra a respeito de nós e também naquilo que eu devo fazer para agradar ao Senhor. Qual o modo de vida que eu devo ter para agradar ao Senhor? De forma que Ele fique feliz comigo e não os outros. O que o Senhor diz de nós? Qual é a minha identidade em Cristo? Qual é a minha identidade na palavra? O que o Senhor fala de mim? Quando a gente vê que a gente não é capaz, a gente tem que pedir força para o Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer. Então a gente tem que focar naquilo que o Senhor diz que nós somos e naquilo que o Senhor diz que nós devemos ser. E não no que nossa mente está dizendo e não no que as pessoas estão dizendo. Então eu recomendo que você procure as pessoas que você tem afinidade para conversar com elas. E evita pessoas que te desvalorizam, evita pessoas que te põem para baixo, evita pessoas que falam coisas negativas para você. Às vezes, Fernanda, mas a pessoa que fala para mim está dentro da minha própria casa. Todas as vezes que você ouvir alguma dessas palavras, você fala assim, mas o Senhor não diz isso para mim. Pensa na sua mente. O Senhor não fala isso de mim. Não é assim que o Senhor pensa de mim. E você vai ouvir o que Deus diz para você. O que Ele diz na sua palavra para você. E não o que aquela pessoa está dizendo. Agora, se a pessoa que está te pondo para baixo, a pessoa que é pessimista, ela não vive com você, não é da sua família, você não tem obrigação ali, não tem como fugir, é uma pessoa de fora, não vai ficar perto. Afasta, fica o mais longe possível que você puder daquela pessoa que está querendo te botar para baixo. Tá? E se estiver na sua mente, o que você tem que fazer é buscar a Deus na oração e nesses versículos que falam o que Deus diz que nós somos amadas, que nós somos únicas, que nós somos valiosas, que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, que Ele é nosso refúgio e tantos outros, muitas palavras que o Senhor nos diz de nós mesmos, e é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, tomar como posse para nós e tentar de novo. Se não deu certo aquilo que você estava fazendo, você vai crer no Senhor, vai botar sua fé e sua confiança no Senhor e vai tentar de novo. Não dê ouvidos àquilo que falaram de você. Você vai botar na sua mente que eu vou conseguir porque o Senhor diz isso de mim, então é por isso que eu vou conseguir. É um recurso que eu uso para poder vencer as minhas inseguranças e vencer às vezes aquele momento em que alguma pessoa fala algo para você e aquilo te entristece. Então você vai orar. Quando você se sentir nessa situação, vai orar. E derrama mesmo aos pés do Senhor todo aquele sentimento que está dentro do seu peito. Depois que você desabafar tudo com Deus, aí você vai pegar a palavra dele e vai ler os versículos do que ele diz sobre você. E você vai falar com o Senhor e diz que vai tentar mais uma vez, vai pedir ajuda dele e vai tentar de novo. E vai lutar contra isso. Para quê? Para que cada vez que você for lutando, cada vez que você for vencendo, você vai se tornando mais forte, você vai se tornando mais capaz e você vai conseguindo lidar melhor com as situações e vai conseguir fazer coisas hoje que você não fazia ontem e vai conseguir fazer coisas amanhã que você não conseguia fazer hoje. Mas você tem que tentar, você tem que lutar contra esses sentimentos, o que os outros falam ou que está dentro de você e tem que buscar sua força no Senhor, tem que buscar o auxílio dele e tem que tentar. Isso é para tudo na vida da gente, tá? Para todas as limitações que a gente tem, que a gente não consegue fazer sozinho. Então a gente precisa do auxílio do Senhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte para conseguir alcançar aquela graça. Porque ele não vai fazer aquilo que cabe a nós fazermos. O que é impossível está com o Senhor e o que é possível está conosco. Então a gente tem que trabalhar em conjunto com o Senhor. Então o que eu fiz? Eu fiz uma Bíblia de oração, onde eu coloquei vários versículos que eu posso ler e eu posso orar naquela hora que eu tiver necessidade. Então, um dos tópicos que eu coloquei aqui é a minha identidade em Cristo. Então, todas as vezes que alguém diz, você não é capaz, você não vai conseguir, você não sabe fazer nada direito, você não é bom o suficiente, eu olho e leio de novo e oro a Deus e falo, não, eu sou capaz sim, eu vou tentar de novo e não importa o que está falando, eu vou conseguir. A gente não pode se deixar bater pelo pessimismo dos outros. Se os outros não acreditam em você, problema deles.
Você tem que acreditar em si mesmo e que Deus está com você. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te fortalecer para você alcançar aquilo que você precisa. Então eu vou deixar na descrição do vídeo os versículos que me ajudaram e que eu leio todas as vezes em que eu não estou me sentindo bem ou que às vezes eu estou me comparando a outras pessoas, tá? E que eu fiz aqui na minha Bíblia de oração. Também vou deixar na descrição do vídeo como eu fiz a minha Bíblia de oração, se interessar você fazer a sua também. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu pretendo voltar aqui com outros testemunhos também de como Deus tem me dado a vitória em tantas situações da minha vida. E hoje eu vejo que tudo que eu passei, todos os problemas que eu passei, todas as dificuldades que eu passei, foi para poder glorificar o Senhor. Tudo que eu alcancei, tudo que eu consegui foi com a ajuda do Senhor. Vivendo com o Senhor, nós podemos vencer os nossos próprios limites e as nossas próprias dificuldades. É só a gente colocar a nossa confiança no Senhor e não em nós mesmos, fazendo a nossa parte, confiando no Senhor e tudo mais Ele fará. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!